Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe. Comigo, Gabriela Vicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma amiga minha de longa data, muitos anos, eu nem sei quantos anos, depois a gente vai começar o bate-papo aqui, vamos ver se a gente descobre. Ela é mãe também, ela é advogada, eu sou formada em Direito, acho que nunca falei aqui, mas também no mesmo ramo. E hoje a gente veio falar sobre um pouquinho da maternidade dela e do trabalho dela, como é que é. Pouca coisa, mas mais a maternidade dela, a vida dela, como é que foi, como é que é. Vocês vão descobrir, tá bom? Seja bem-vinda, Julie! Olá, tudo bem? Tudo. Vicinha, Gabi, Vicinha, Gabriela. É um prazer estar aqui contigo e na TV Cidade, que eu repito sempre que me recebe muito bem. Então Vamos papear. papear. Então hoje o nosso bate-papo é um pouco da maternidade da Julie. Julie, se apresenta para as mães daqui do Consultoria de Mãe que ainda não te conhece. Quem é a Julie? Então, a Julie é uma mãe profissional que intercala e tenta intercalar as múltiplas tarefas, né, do dia em diversos ramos aí, né? A maternidade, que vocês sabem bem que nos toma muito tempo e muita dedicação, e o profissional também, porque a gente, por mais que a gente gostaria de poder se dedicar exclusivamente à maternidade, nós escolhemos a vida profissional também, né? Compartilhar esses momentos. Então, eu venho mesclando aí as atividades, né? E me conta, Julie, como é que é o nome da tua filha, para as meninas saberem qual é a idade dela e como é que foi a tua gestação, se tu quer compartilhar com a gente, como é que foi a gestação em si, o puerpério, que a gente sabe que é um assunto bem, né, complicado. Como é que foi isso? Então, a minha filha se chama Maria Victória. Ela tem 1 ano, 6 meses e alguns dias, vai completar 1 ano e 7 meses nesse mês. A minha gestação foi, eu posso dizer que foi tranquila fisiologicamente, tá? Não tive intercorrências maiores, né? Apesar de 2 tombos que foram sustos. Sério? Sim. Como assim? Um deles, eu tava saindo de uma consulta Consulta da gestação. gestação com a ginecologista, e estava chovendo no dia. E eu lembro que eu estava com a minha irmã, Justine, e nós estávamos saindo do prédio onde foi feita a consulta, e tinha uma escada externa. Não tinha corrimão, e tava chovendo bastante, assim. E eu fui pisar no degrau e a minha bota escorregou. E eu caí sentada no degrau. E era salto ou não? Não era salto. Mas às vezes acontece. É. E aí a gente subiu pro consultório da médica De e a novo? médica já tinha saído. No tempo em que eu desci, ela também desceu. E aí, da consulta, eu fui pro plantão da Unimed. Imagina, né? Mas sentiu dor Não, eu tava grávida de 4 meses quando aconteceu isso. e ficou com medo. Isso. Uhum. E foi tudo tranquilo, não tive nada de sangramento, nem nada. E o outro tombo foi aos 8 meses de gestação, né? Quase 40 semanas. Não, quase 30 Umas 36, 37 por aí. por aí. 36 semanas, se eu não me engano. E aí eu tava entrando no carro e na minha casa, lá onde eu morava, tem tipo uma rampinha com um degrau no final. E eu tava descendo a rampinha e quando eu pisei no degrau também, até hoje eu não entendi, eu tava de tênis e eu perdi a força da perna, assim, por algum motivo, e caí. De bunda. Caí de joelho no chão, assim. E aí, é porque, meninas, quem não chegou ainda nessa fase da gestação, é muito comum a gente perder o equilíbrio, né? A barriga acaba ficando muito grande. Pesada. Eu aumentei 18 quilos durante a minha gestação.
Então, e a minha barriga era realmente grande. Algumas pessoas até questionavam se era um bebê só que tinha dentro daquela barriga, Eu por ser acredito. tão grande. Então a gente perde o equilíbrio mesmo Uhum. no final da gestação, tem que tomar muito cuidado. E foi com certeza uma perda de equilíbrio, caí de joelhos. Só que nesse dia eu fiquei com bastante medo, porque a nenê começou a ficar bem agitada na barriga. Eu tinha que ir até Garibaldi, tinha um compromisso lá, e eu fui e voltei e a nenê tava bem agitada e tal. E aí, novamente, eu fui pro plantão, né, Uhum. pra fazer um MAP, pra verificar se tava tudo certo com o bebê e tal. Tudo, de novo, tudo certo, não tive nenhuma perda de líquido, nem nada. Mas o susto realmente foi grande. Amiga, ouvindo tu falar, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tive um tombo na gestação também. E foi antes dos 6 meses. Eu acho que eu tava nos 4, 5 meses também. Em casa, eu estava dobrando as roupas dela, botando na cômoda. E eu também não sei, sabe aqueles banquinhos de plástico, aqueles tenebrosos, né? Que as perninhas fazem assim, né? Eu sentei, fui sentar muito rápido, ele escorregou e eu dei de bunda no chão. Com a bunda no chão e bati, ainda tentei me segurar, bati, ficou tudo roxo o braço. E não fui no plantão. Estava ouvindo falar e eu, meu Deus do céu, Gabriela, nem passou na cabeça de ir. Porque eu pensei, não, tô bem, tá tudo bem. Não, eu lembrei de uma parte engraçada desse último tombo, que foi o seguinte: alguns dias antes, naquela mesma semana do tombo, a Luna, que é a nossa cachorra, a Golden, ela tava com as unhas grandes. E ela levantou um dia pra me fazer carinho, pra brincar, e arranhou a minha barriga, que tava grande. E no dia do tombo, eu pensava assim: gente, eu não posso ganhar essa nenê hoje com a barriga toda arranhada. Não acredito. Eu juro que eu ia rezando, pensando: o que que o médico vai dizer quando eu chegar lá com essa barriga desse jeito arranhada pela cachorra, que tava fundo, Feio. assim, é? Feio, sei, feio no modo de dizer, né? É, e aí, graças a Deus, ela segurou mais 3 semanas e foi tudo bem. Ela nasceu de quantas semanas? Nasceu de 39. 39, cesárea ou parto? Cesárea, mas foi por decorrência da bolsa, né? Estourou o a bolsa. rompimento da bolsa. E, na verdade, eu tinha me planejado para ela nascer numa data que seria dia 20/2/2020. Tu queria uma Eu cesárea nesse queria dia. pra cesárea nesse dia. O máximo que eu aguardaria, eu estava planejando um parto normal, né? Eu gostaria que fosse. Mas se ela não nascesse, Até esse dia. até esse dia eu ia fazer cesárea. E esse porque dia fechava quantas semanas? Fechavam 39,5 por aí. Entendi. Um Perfeito. pouco antes das 40. E aí no dia 16, que foram 4 dias antes, rompeu a bolsa. Então ela queria vir no dia que ela escolheu, não que tu decidiu, né? Aquarianos decidem o dia que eles querem. A minha obstetra sempre diz que nós mães não mandamos nos nossos filhos nem na nossa barriga. É. Porque eu desejei muito um parto natural, um parto normal, contratei uma doula, planejei, sonhei, era o que eu queria. Não estava nem preparada psicologicamente para não tinha pensado. Não, eu que mando. Na minha cabeça eu que mando, eu que decido o que eu quero ter. Não, eu não quero ter cesárea, então vai ser natural. Era assim que eu pensava na gestação. Até que no 6º mês, Dona Catarina sentou e não virou mais. Virou uma bebê pélvica. E aí, hoje em dia, não se fazem mais aquelas manobras, é muito arriscado, né? Tem gente que faz, mas assim, é um risco muito grande para a mãe e para o bebê, né? E o parto em si também, eles não sugerem mais, né? Porque não há necessidade, né? Hoje em dia a cesárea é uma cirurgia tão tranquila que não, né? Não é mais tão risco quanto antigamente. E aí eu comecei a me preparar psicologicamente para aceitar uma cesárea. E foi o que eu tive, né? Mas demorei para aceitar. E a minha médica dizia: Gabi, tu não manda nela nem na tua barriga. Se ela não quer virar para nascer de parto normal, não vai nascer de parto normal. E a Maria, por outro lado, estava encaixada e eu tinha dilatação para parto normal. Olha só. Uhum. Só que aí era muito cedo, daí. Não, ela teve mecônio. Ah, Quando entendi. estourou a bolsa e já tinha mecônio. Entendi.
E aí não tinha possibilidade de parto normal. Sim. Olha só, pra te ver, né? É o universo, elas decidem, né? Não somos nós. Não. E foi tranquilo? Foi. Eu sempre tive uma recuperação muito rápida, né? Eu não sou muito sensível à dor, então eu sou bem resistente à dor. E a minha recuperação sempre foi muito tranquila. A cesariana, para mim, foi excelente, né? Se eu pudesse optar de novo, eu faria de novo a cesárea. Eu tinha medo. Tu tinha medo ou não? Da Eu cesárea? tinha um pouco de medo, eu confesso que quando eu fui entrar na sala, assim, começou a me dar uma tremedeira, eu pensei, meu Deus, e agora? E aí teve uma outra situação também, que é depois que eles tiram o bebê, e aí a gente fica lá primeiro com aquela sensação de vazio, apesar de não sentir exatamente, né, Nada, o né? que tá acontecendo, Uhum. tu sente que esvaziou alguma coisa. E eu comecei a sentir uma tontura logo depois, né? Comecei a enxergar estrelinhas assim, e eu pensei, será que é agora que eu vou morrer? Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Me deu um mini pavor, assim. Mas depois foi passando, fui conversando com os médicos e tal. E aí foi tudo bem. Claro que eu não vou dizer que eu não passei perrengue no pós-parto, né? A gente sempre passa por alguma coisa, é difícil ficar reto, é difícil levantar e deitar, mas o uso daquelas cintas ajuda bastante, né? Ah, você usou também. Certo, Júlia. E me diz como é que foi e como é que tá sendo hoje essa maternidade, o teu dia a dia, juntando com o teu trabalho, tu dá conta? É uma coisa que todo mundo pergunta, né? Como é que tu dá conta de juntar o teu profissional com a tua maternidade? Bom, em primeiro lugar, deixando todas as mamães e futuras mamães mais tranquilas, eu não dou conta. A maioria das mães pensa que vai dar conta. Eu era uma dessas, eu pensava que eu podia dominar o mundo, que eu ia dar conta de fazer o que eu quisesse. Não, a gente não dá. E no início a gente se frustra com isso, mas a gente vai se acostumando. E eu acho que a principal frase, né, o principal termo é rede de apoio. Muitas vezes a gente não tem em casa, muitas vezes a gente não tem, né, próximos, mas hoje, por exemplo, eu tenho o auxílio da minha mãe, eu tenho o auxílio da avó paterna, eu tenho uma confiança muito grande na escolinha aonde a minha filha frequenta, é uma escola que me deixa tranquila, eu vou trabalhar com a consciência tranquila Pode de que falar ela o nome está da escola, não sendo tem problema. bem cuidada na Planeta Criança, Helenice Girelli, eu confio e respeito e valorizo muito ela e as Sim. profs, né, Isso é muito que importante. são fundamentais para eu conseguir Temos trabalhar que ter essa tranquilo. confiança, né, Júlia? Senão a gente não consegue trabalhar. É verdade. Então tá, Júlia, tu quer deixar algum recado para as mães que estão assistindo, referente daqui a pouco a escolinha que tu comentou, ao teu trabalho, enfim, a tua maternidade? Quer deixar algum recado para as mães que estão nos assistindo? Então, mamães, mamães, futuras mamães, pessoas que estão planejando, né, ter filhos. A maternidade, ela é linda, ela é cheia de perrengues, mas ela é muito gratificante. E, como eu falei, a gente pensa que vai dar conta de tudo, mas a gente não dá. E a gente vai solucionando uma coisinha por dia, né? O que eu acho que é o mais importante é ter a humildade suficiente para pedir ajuda, né? Para Perfeito. quem quer que seja, em algum momento, todo mundo socorre uma mãe em apuros. Então, não deixem de pedir ajuda, não deixem de se mostrar vulneráveis nos momentos que vocês realmente estão vulneráveis, porque vai ser melhor para vocês e para os bebês. Com certeza. Perfeito, Júlia, amei. Só assina embaixo o que a Júlia falou. E me conta como é que foi essa situação, essa transição para você se tornar mãe solo que é hoje. Como é que foi para Mavi? Você achou que ela sentiu, não sentiu? Como é que é? Então, é um passo de bastante coragem, a gente optar
pela né, carreira solo na maternidade, né? Adorei. Vamos utilizar esse termo. Eu conversei com uma psicóloga, a Carolina Todeschini, aqui de Farroupilha, que ela é excelente, o foco dela são as crianças, né? Além de outras áreas que ela atua. E questionei sobre a possibilidade, sobre o que ela achava, né, informalmente, mas até não só para mim, mas para uma questão que pudesse ser passada para outras mães, porque muitas mães estavam me questionando, as que sabiam que estava passando por esse momento, né? E aí ela me falou uma coisa que realmente foi o que me fez decidir, né? Ela disse, Júlia, quando a criança tá num ambiente de conflito, é muito pior para ela permanecer nesse ambiente do que viver num ambiente de harmonia com as pessoas não estando morando na mesma casa, não estando num relacionamento, né? E aí eu fiquei refletindo bastante sobre isso e realmente a Maria Victoria, a Mavi, estava vivendo em um ambiente de conflito, né? E isso foi o que me fez tomar realmente a decisão de não, é o melhor para mim e é o melhor para minha filha. E uma outra questão que também eu levei em consideração foi o seguinte: nós somos o espelho dos nossos filhos. Sobretudo, nós mulheres somos o espelho das nossas filhas. E no momento em que eu penso em me submeter a uma situação que não é a mais adequada para mim, por qualquer que seja o motivo, eu vou ser o espelho disso para minha filha. E eu não quero que ela viva assim. Mesmo que ela não tenha maturidade psicológica ainda para entender a situação, com certeza, e mesmo que ela não vá lembrar pela idade, né? A gente sabe que nessa idade, quando adulto, a gente não vai lembrar. Mas com certeza o inconsciente tá gravado. Sim, tá gravado. E na fase adulta, um dia ela iria me perguntar. O que aconteceu? Por E tá que gravado o que ela se viu. manteve em tal situação? Ah, filha, porque eu queria o teu melhor. Tá, mas calma aí, né? Aí eu ia gerar uma culpa nela, né? E também ia gerar uma forma de espelho que não era aquilo que eu queria que ela seguisse na vida adulta dela. Eu quero que ela seja uma pessoa independente, que ela seja uma pessoa dona de si. E é isso que eu preciso fazer da minha vida para que ela se espelhe também. Perfeito. E foi tranquilo? Foi meio turbulento? Como é que foi isso? Não, foi bem tranquilo, né? O pai da Maria é uma pessoa muito bem resolvida também, né? A transição para a Nenê, claro que ela estranhou no início estar numa casa, estar em outra, mas foi tudo na harmonia, né? Nós dois já tínhamos entendido que não tinha mais como seguir com aquela situação, né? Então, e nós dois tínhamos aceitado que esse era o melhor para nós, como seres humanos, e para ela. Então, foi e está sendo, né, muito tranquilo. A gente tem contato, a gente conversa. Isso é muito importante também, né? Tem mães ou pais que acabam se revoltando com a situação e aí acabam prejudicando o filho, tentando agredir a outra parte, né? Isso, inclusive, trazendo a minha vertente do direito, é um crime, se chama alienação parental, né? Quando um pai ou uma mãe fala mal do outro ou tenta evitar que o filho tenha contato, né? Então, eu faço de tudo para que ela tenha contato com o pai, que sejam prazerosos os momentos que ela está com ele, porque eu sei o quanto importante isso vai ser na fase adulta, né, e adolescente. Perfeito. E isso que tu falou de não colocar a criança contra o outro e contra prováveis, possíveis novos companheiros. Exatamente. Porque eu vejo que acontece muito isso. Enquanto as duas pessoas estão solos, né? Não estão com outras pessoas, não tem outro companheiro, é tudo lindo, né? É tudo maravilhoso, eu aceito que minha filha vá e volta. Mas aí, daqui a pouco vai surgir, obviamente, somos jovens, vai surgir outra pessoa dos dois lados, né? E aí,
isso deve continuar, né, Julie? Sim. Porque a gente não pode dizer que... Eu já ouvi muitos relatos de... eu não gosto daquela mulher, né? Começa a encher de palavrão e... A criança, às vezes, nem entende, mas começa a dizer que aquela pessoa não serve, não é boa. Não. Se aquela pessoa tá do lado do teu pai ou da tua mãe, é uma pessoa boa, né? Então, é isso que a gente tem que ensinar para as crianças, independente da idade, né? Porque, como a gente falou, somos o espelho. Você quer uma criança que vá falar mal dos outros depois, ou que vai olhar as pessoas com esse olhar de maldade que ela nem tem, tu tá inserindo. Né? Então isso eu vejo que acontece muito. E como é que essa relação é tranquila pra vocês? Sim, super tranquila. Inclusive, eu tenho um senso de empatia muito grande, tá? Sim. Essa é uma das minhas características pessoais. Então, eu me coloco no lugar da minha filha, desde quando ela estava na barriga. E, diante disso, eu faço nas minhas orações, né? Normalmente, eu peço para que coloque uma pessoa maravilhosa do lado dele. Porque essa pessoa vai conviver com a minha filha. Exato. Né? Então, se essa pessoa não for uma pessoa agradável, não for uma pessoa que vá tratar ele bem para que também seja um espelho, porque essa pessoa que conviverá com ele também vai ser um espelho para minha filha, né? Então, vai causar impressões negativas, vai ter tudo isso que tu acabou de falar, né? Então, eu sempre peço que ele tenha um discernimento, que ele viva na harmonia, independente se sozinho, se com outra pessoa, e que essa pessoa, se vier, que seja maravilhosa pra ele e pra minha filha. Perfeito, porque é isso que às vezes as pessoas não se dão conta, né? De toda essa visão que a gente falou. As pessoas só pensam, eu não queria aquela pessoa com o meu ex-marido. Gente, mas aquela pessoa, não tem tu querer, não é tu que decide o relacionamento. E é isso, que seja uma pessoa legal, boa, porque vai conviver com essa criança. De ambos os lados, né? Exato. Vai conviver e vai espelhar, né? Então, que legal que tu pensou assim, que legal que o pai dela também pensa assim e respeita isso, né? Porque isso com certeza vai refletir lá na vida adulta dela. Com certeza. Em toda a vida adulta dela, né? E não só na vida adulta, mas como ela como pessoa, né? A personalidade dela. Então, com certeza, isso tudo que vocês estão fazendo, essa coisa tão bonita, porque hoje a gente vê pouco disso, né, Julie? Sim. E com certeza vai refletir e é muito bom pra ela. Adorei, fiquei muito feliz. E muito obrigada por compartilhar isso, né, aqui com a gente, que é algo pessoal, mas que eu vejo que precisa ser dito porque é um assunto que as pessoas não gostam de falar, né? Sim. Mas é que a gente precisa trazer bons exemplos para as pessoas se espelharem nesses exemplos, né? E espelharem tudo isso que tu falou, que é muito rico, né? E muito importante para as pessoas levarem para a vida, né? Exatamente. Então, muito obrigada por compartilhar isso, né? Tão pessoal aqui com a gente. E agradeço de coração, Júlia, por ter vindo. Nosso bate-papo hoje foi rapidinho, mas já fica o convite pra gente vir conversar mais ainda sobre a tua maternidade. Eu fiquei curiosa aqui sobre várias coisas. Então, a gente pode marcar um outro dia pra te vir, a gente ter um tempinho maior pra gente conversar. Muito obrigada. É toda minha. Então tá, obrigada, mulherada. Espero que tenham gostado dessa conversa com a Julie, né? Dessas coisas, eu fiquei bastante curiosa em saber mais coisas da maternidade da Julie. Mas muito obrigada por você ter nos acompanhado. Beijo, tudo de bom. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.